Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer horário que vocês estejam assistindo, sejam muito bem-vindos à aula. Meu nome é Lara Ruda, eu já me apresentei para vocês em um momento anterior, que foi na aula de Marx. Eu estou aqui novamente, certo? E hoje o tema da nossa aula é Estado, Democracia, Poder e Política, certo? Mas antes da gente entrar na aula, eu vou explicar para vocês como a nossa aula vai funcionar. Tanto a estruturação da aula, ou seja, a forma como nós iremos abordar os conteúdos, como também como vai funcionar a parte temporal dela, porque nós vamos dividir ela em duas partes. Por serem conteúdos muito extensos, eu e João optamos por dividir a aula em dois momentos. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver Estado e Democracia. Na outra aula, que será na próxima semana, sairá o vídeo com a continuação dessa aula, que é Poder e Política, ok? Então, neste primeiro momento, nós vamos trabalhar a introdução, ou seja, nós vamos caracterizar o momento histórico do surgimento do Estado moderno. Em seguida, trabalharemos conceitos, ou seja, teóricos, pensadores, pessoas que contribuíram para o pensamento, para a formulação teórica da concepção de Estado. O terceiro momento vai ser caracterizado pelos tipos de Estado moderno. E o quarto e último momento, democracia e suas diversas características. E também teóricos que ajudaram a pensar o sistema democrático. Tá certo? É isso. Eu vou passar a palavra agora para João, que ele vai voltar a se apresentar novamente. Vocês já conhecem ele, óbvio, mas é importante a gente falar, né? Lembrar o nome da gente, vai que vocês esquecem, não sei. Enfim. E aí, galera, obrigado por passar a palavra, Lara. Meu nome é João Pedro, eu espero que vocês se lembrem de mim, porque eu já dei 2 aulas. Sou professor da equipe de Sociologia e também faço parte da coordenação. E é isso aí, vamos começar a aula com a gente explicando o que é o Estado, certo? Pronto, gente. Para a gente entender o que é o Estado moderno, a gente primeiro tem que ter a primeira coisa em mente. O conceito e a noção de Estado ele vai se transformando no decorrer da história, certo? Então, assim como a maioria dos conceitos, a gente vai mudar tanto a forma de organizar como a própria forma de definir o que é um Estado. Então, a gente vai ter desde de sociedades mais antigas, como a antiguidade clássica grega, que tinham as cidades-estados. Não sei se vocês lembram, como Atenas, enfim, como Atenas, que era uma cidade, mas também se configurava enquanto Estado, era autônoma. A gente tem estados teocráticos, como a sociedade egípcia, ou algumas sociedades do Oriente Médio e alguns impérios chineses. E, enfim, a gente vai ter várias configurações de estados que não vai ser o foco da nossa aula de hoje. A aula de hoje vai ser sobre o Estado moderno, certo? Então, o Estado moderno ele começou quando o sistema feudal entrou em crise. E aí eu peço para que vocês se lembrem do que era o sistema feudal. A gente tinha aquela clássica pirâmide, certo? Onde a base, que era a maioria da população, servia apenas como um tipo de eles eram um tipo de servos à nobreza e aos outros, certo? Eles ofereciam a alimentação, a manufatura, aqueles trabalhos mais manuais e mais corporais em troca de proteção e em troca de algumas garantias políticas. Acima da população estava os guerreiros e os burgueses, certo? E aí a gente vai ver daqui a pouco como que esses burgueses foram se separando cada vez mais do sistema feudal. Acima dos guerreiros, burgueses e alguns detentores de títulos da nobreza estava o clero. O clero é o seguinte: são representantes da instituição religiosa que é a Igreja Católica. E aí a gente lembra que a Igreja Católica ela não estava limitada a um território, a um feudo. A Igreja Católica era uma super instituição que praticamente dominou todo o Ocidente, a Europa, parte do Oriente Médio, parte da África, enfim. É uma igreja, é uma instituição fora dos feudos. Junto ao clero, né, tem também os nobres, que é a família do rei. E acima deles o próprio rei, certo? E até nesse momento a gente não vai chamar de rei, vai chamar de senhor feudal. Por quê? Porque o feudo ele era um fragmento menor de terra e de força política e de força econômica. Na medida em que esses feudos vão entrando em crise e alguns poucos senhores feudais conseguem manter o seu controle e o seu poder,
é que a gente vai ver surgir os reis, certo? Os monarcas. E isso a gente chama de monarquia absolutista. Por quê? Eram reis que, além de conseguirem manter o seu poder político, econômico e até religioso, certo? Já que o rei era nomeado por Deus, já que era um tipo de poder teocrático, ou seja, baseado na fé. Então, além desses poucos reis conseguirem manter tudo isso, eles conseguiram agregar o território e a força política dos feudos que estavam entrando em crise. E a gente chama de monarquia absolutista por isso, porque centralizou o poder. Se antes a gente tinha vários feudos em um território, agora a gente vai ter uma única monarquia, uma monarquia mais forte. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente via as forças políticas e econômicas dos feudos se transformarem em uma monarquia mais forte, a gente vai ter o surgimento e o desenvolvimento da burguesia, que foi se afastando e foi criando outras formas de domínio que Lara vai conseguir explicar um pouquinho para vocês. Isso. Então, gente, como o João bem explicou, certo? Essa é uma parte mais introdutória, mas é para vocês realmente entenderem em que sentido, em que contexto se dá todo o processo de transição do Estado feudal, ou seja, da estrutura do feudo, para o Estado moderno. Então, com todo esse processo de transição, com a construção dessa monarquia absolutista, com toda essa centralização de poder, é através dessa centralização que o Estado burguês consegue se erguer e continuar até a estrutura que a gente vê atualmente. Porque ele utilizou a centralização do Estado para poder centralizar tanto influência política, como poderes econômicos, como leis e regras que fizessem com que a burguesia se mantivesse no poder, principalmente durante esse momento de transição. Então, nesse momento, exatamente para a burguesia, foi extremamente importante a centralização de poder nela mesma, ou seja, ela se fechou para com que ela conseguisse se manter e se estruturar, criar mecanismos, aparelhos de Estado, aparelhos que mantenham ela no poder o máximo de tempo possível, certo? Então, é basicamente essa estrutura que a gente chega, a primeira estrutura de Estado moderno que a gente tem caracterizado é o Estado absolutista, de fato. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas é super importante que já que vocês captem isso, que vocês vão assimilando as coisas, vão prestando atenção. Essa aula tem bastante informação, então é bom, por um lado, né, principalmente para vocês que ela seja gravada, porque qualquer coisa vocês podem voltar, qualquer coisa voltem para a aula, não tem pressa, não tem problema algum, se vocês não entenderem de cara logo algum conceito, tá bem? Mas só realmente fechando, porque o João realmente explicou muito bem, é a quebra dessa transição de centralização de poder, que antes era centralizado na igreja, agora passa a ser para o Estado, que é governado por pessoas e não mais por uma lógica divina. Temos alguns exemplos de monarcas absolutistas, né, de pessoas que exerceram com muita veemência esse papel, mas eu acredito que o Luís XIV, né, que é o Rei Sol, ele caracteriza muito bem a ideia do Estado absolutista, que o Estado é ele. Ele fala isso, né, ao longo da história. Pronto, então, continuando agora da parte que a Lara explicou sobre o desenvolvimento também da burguesia, vamos só fechar o raciocínio aqui do que é feudo e do que é monarquia absolutista. Feudo são terras fragmentadas, o poder também fragmentado em alguns senhores feudais. A Igreja Católica é uma instituição em paralelo, mas que faz parte ali da hierarquia, e que a economia ainda está em desenvolvimento porque ainda faz parte do controle do senhor feudal. Lembrando que o senhor feudal é extremamente ligado ao poder da igreja. Então, ele só é senhor feudal, entre aspas, porque Deus o nomeou assim, certo? Enquanto que a monarquia absolutista, ela vai ter essa centralização do poder, essa centralização da economia e esse desenvolvimento do território. Ao mesmo tempo que ela vai estar ligada à igreja, mas não submissa a ela, e ela vai estar ligada à burguesia para conseguir ter mais força, certo? Então, a gente já deu aí uma mudança estrutural desses dois tipos de organização. Agora, definindo o Estado moderno, o que a gente precisa é justamente esse largo território que a monarquia absolutista proporcionou, certo? Então, um território largo, a gente vai ter um povo, claro, e esse povo vai desenvolver a sua cultura e a sua história de forma que eles se reconheçam, certo? Então, a gente precisa de um povo,
uma cultura e um território. A nação vai ser justamente esse reconhecimento que se dá por meio da cultura. Então, veja só, nem sempre em um território a gente vai ter uma única nação. No exemplo do Brasil, a gente vê que o Brasil, embora seja um Estado-nação, aqui dentro do nosso território tem pequenas nações que a gente pode definir como territórios quilombolas ou territórios indígenas, certo? De nativos. Isso a gente vai desenvolver um pouquinho depois. Mas aí o que a gente precisa saber é que o Estado moderno ele se define por isso, certo? Povo, cultura, território, e depois a gente vai ver direito como é que o governo ele se torna uma coisa temporária, mas que ajuda a manter esse Estado forte. Vamos passar agora para a conceitualização e alguns tipos de Estado, para a gente ver como é que isso se desenvolve ou como se justifica, certo? É isso, gente. Então, recapitulando, basicamente, o que a gente vai falar sobre Estado, a gente não vai estar preocupado em falar em Estado enquanto território ou Estado enquanto povo. A gente vai trabalhar nessa aula uma perspectiva mais institucional do Estado, uma coisa realmente mais burocratizada. Desse arcabouço, é como se fosse o esqueleto que rege basicamente a nossa vida contemporaneamente, certo? Então, para pensar essa forma institucional do Estado, nós escolhemos os filósofos contratualistas, que nada mais foram filósofos que buscaram afirmar a origem do Estado através de um contrato social, certo? O primeiro deles que a gente vai trabalhar é Thomas Hobbes. Vou ler aqui essas duas frases que a gente colocou no slide, onde um estado de natureza ele é caracterizado como se fosse uma guerra de todos contra todos e o homem é lobo do próprio homem. Eu sempre estou me enrolando para falar essa frase, o João sabe disso, mas enfim, tenham paciência comigo. Certo, Lara, mas ele está querendo falar o que com isso, né? O que é que isso significa? Para a gente entender Hobbes, Thomas Hobbes, e não esquecer dele, né? Porque acaba que lá na frente a gente confunde muito Locke com Rousseau, com Hobbes. Então, para vocês, uma dica que eu dou para vocês lembrarem de Hobbes é que o estado de natureza para ele é um estado em que não vamos colocar como irracional. A gente tende geralmente a colocar o estado de natureza como algo racional e a construção de um estado-nação de regras, de leis, como algo racional. E não, nós não somos tão irracionais assim, nem as pessoas do passado também foram tão irracionais assim. Então vamos colocar nesse momento como um estado de, como é que eu posso dizer? Um estado de emoção, certo? Onde no lugar do homem não, do indivíduo da sociedade, né? As suas ações serem impulsionadas quase que diretamente através das suas emoções, é necessário criar uma separação para tudo bem. Eu tenho essas emoções, como uma emoção que Hobbes utiliza muito, é a emoção do temor, ou seja, do medo de você ser atacado, e antes de você ser atacado, você ataca. Esse é o estado de natureza que Hobbes está falando. Então, assim, vamos supor, eu tenho medo de morrer, e tô aqui, tem uma pessoa ali na minha frente, eu acho que ela vai me matar, e eu vou atacar ela antes que ela me ataque. É mais ou menos isso, é essa coisa muito armada, essa coisa muito do medo realmente que causa na gente, ou de travar, ou da gente ir para cima. Então, para isso, para fazer com que haja uma quebra nesse estado geral de desconfiança, nesse estado constante de alerta, que gera, consequentemente, caos e desordem, segundo Hobbes, a gente concede a parte de nossas liberdades, ou seja, nossa liberdade de ir direto atacar alguém, se a gente está com medo, nessa situação emocional de alerta, a gente vai ceder para o Estado essa liberdade, e é o Estado que vai ser um poder visível, que é um grande indivíduo artificial, eu estou lendo aqui para a conceituação ficar bem bonitinha para vocês, que é um grande indivíduo artificial, uma instituição erguida pelo homem, em conjunto à sua comunidade, na própria defesa de cada indivíduo, defesa e proteção de cada indivíduo da sociedade. Então, a gente já não pode mais, a gente passa determinadas liberdades para o Estado, mas a gente também entende que o Estado é dever do Estado proteger a gente. Ok, Lara, estou entendendo, mas em termos práticos, o que é isso? Vamos pensar numa situação que ela é bem contemporânea, vem sendo debatida bastante, principalmente ao longo desses 2 últimos anos, que é a questão armamentista aqui no Brasil, onde quem detém, de fato, o monopólio legítimo da força, que mais à frente a gente vai ver que isso é a concepção de um sociólogo, é o Estado, certo? A partir do momento que a gente arma as pessoas, é como se a gente estivesse voltando dentro da concepção de Hobbes. Não é Lara quem está falando isso, não é a opinião de Lara, não é a opinião de João.
Mas se a gente pensar dentro da teoria de Hobbes, desse contratualista, a gente vai poder perceber que, a partir do momento que a gente volta a armar as pessoas, a gente também há uma liberdade maior para com que a gente haja emoção. Não há necessariamente um treinamento ou um preparamento e uma discussão mais aprofundada sobre isso. Tá, tudo bem, a gente vai armar a população, mas para que a gente vai armar a população? Visto que, Lara, a população está se sentindo ameaçada, ok, mas não é o Estado que deveria cuidar disso, porque é a gente quem vai voltar a cuidar disso, se é uma coisa muito mais delicada e se muitas vezes por um instinto de defesa, o que não justifica, a gente pode matar uma pessoa. Não justifica. Então, é muito perigoso esse discurso, vamos armar a população e isentar o Estado de toda a responsabilidade, tomando como base também que há no pagamento de tributos, que há uma polícia civil, militar e federal que devem tomar conta de uma segurança nacional. Então, a gente tem que ter muito cuidado com determinados discursos e determinadas perspectivas, entende? Porque a partir do momento que a gente libera determinadas coisas, sem pensar, por exemplo, em longo prazo, a gente pode estar abrindo uma brecha gigante para a criação de uma desordem social. E como é que a gente... E quem é que vai garantir a nossa defesa e a nossa proteção? Então, se a gente descumpre com determinadas lógicas, a gente rompe e quebra um contrato social. Ok? E isso na perspectiva de Hobbes. Então, para a gente fechar Hobbes, eu gostaria só de lembrar vocês que o Estado, para ele, né, era monárquico absolutista, e o soberano é o Leviatã, que necessita preservar a vida apenas, visto que a gente cede esse direito de cuidado à vida, de proteção à vida ao Estado para Hobbes. Ok? A gente sai do estado de natureza, que é um estado de alerta, que é um estado de medo, de apreensão constante, para se sentir protegido, se sentir defendido, e a gente cede esse direito ao Estado, que é um poder visível, racional e institucionalizado. Ok? João vai falar mais um pouquinho sobre Locke e Rousseau, e daqui a pouco eu volto para falar de Weber, tá bom? Beleza. Então, vocês perceberam o termo que Lara falou agora no comecinho, de que o monarca, o representante, ele era um Leviatã. Eu não sei se vocês sabem o que é Leviatã, mas é um bicho enorme que vive no mar, segundo o Antigo Testamento. E que esse bicho é tipo todo poderoso. Se vocês pesquisarem imagem na internet, vai ver esse bicho conflitando com o próprio Deus. Então, para vocês aí terem uma ideia da força do Estado que Hobbes estava propondo, justamente porque a sociedade, para viver em comunhão, precisa de um contrato social. E é justamente essa mesma lógica, embora com um argumento diferente, que John Locke, que é o próximo autor que eu vou falar, ele explicou a sua formação do Estado, né? Segundo John Locke, a gente tinha alguns direitos por natureza: o direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade. Só que, com exceção do direito à vida, os outros dois direitos eles deviam ser limitados. Por quê? Porque no estado de natureza também existiam os desviantes, que, como Lara falou, é quando a gente é guiado pela emoção, certo? Não é o irracional, é pela emoção, por uma necessidade fisiológica. Eu estou com fome e a comida de uma pessoa está mais próxima de mim, então eu vou lá e taco. Isso daí é estado de natureza, certo? Ou seja, para Locke, a gente tinha essa tendência ao desvio, embora a humanidade fosse livre e fosse boa. O Estado ele deve surgir justamente para conter os desviantes. E aí a gente já vê que ele tem uma noção de desigualdade ou de força ou de alguma coisa do tipo, certo? Para John Locke, a propriedade, por exemplo, ela poderia ser ilimitada, mas nenhum ser humano consegue conter uma propriedade ilimitada. Então, para ele, o direito à propriedade devia ser tão amplo quanto a nossa capacidade de manter aquela propriedade. Então, enquanto eu consigo manter, aquilo dali é meu, certo? Então, aí a gente já vê que Locke ele vai ser um dos criadores e um dos precursores do liberalismo, que é justamente um tipo de contrato, um tipo de organização social para garantir a liberdade, a vida e a propriedade, certo? E como vai funcionar o Estado para John Locke? O Estado para Locke, ele teve muita referência do sistema inglês de sua época. Ele é da Inglaterra e no período ali do século XV para o século
Até o século XVIII, na verdade, tiveram muitos conflitos na Inglaterra para decidir que tipo de governo eles teriam. E Locke pegou a fase justamente em que a monarquia absolutista, para não perder o seu poder, para não perder a sua posição, fez uma comunhão com o parlamentarismo. Então, ao mesmo tempo que tinha um monarca, também tinha os representantes do povo. E o contrato social para John Locke vai ser justamente essas leis e essas regras ditadas pelo povo, através de seus representantes parlamentares, que vão guiar todo mundo. Então, o contrato social ele serve como um limite, tanto para o monarca, como para os parlamentares, como para a população, certo? E aí uma coisa que a gente tem que perceber é que ninguém pode passar acima da lei em nenhum desses três autores. Porque se a gente passa por cima da lei, se a gente quer mudar uma constituição ou um contrato social de forma individualista, a gente vai estar quebrando com isso e vai estar justificando a violência generalizada, certo? Então, o Estado PALOC é esse Estado liberal, que pode ser monarquista, desde que tenha uma Constituição e um parlamento para regulá-lo. Todo mundo entendeu, né? Espero que sim. Agora, passando para Rousseau, Rousseau é o seguinte, ele vai ter uma noção de estado de natureza bem diferente dos outros autores. Segundo Rousseau, o estado de natureza da humanidade é de pureza. É o bom selvagem, é aquele que não precisa de propriedade privada, mas que tem algumas desigualdades naturais. E aí Rousseau estava falando aqui de força física, de velocidade, de intelecto, enfim, de várias coisas que vai configurar uma desigualdade natural entre os homens, certo? E para que a gente vai fazer um contrato social, segundo Rousseau? Para equilibrar essas desigualdades. Por quê? Porque as desigualdades naturais causaram, segundo Rousseau, uma desigualdade de recurso. Quando surge a propriedade privada, quando a humanidade começa a pegar para si alguns recursos que antes eram livres, Rousseau vai dizer que os mais fortes conseguem concentrar mais poder, conseguem concentrar mais recursos. Os mais ricos conseguem contratar os mais fortes. Os mais rápidos conseguem fazer com que os mais lentos sejam seus servos. Enfim, segundo Rousseau, essa desigualdade natural vai dando várias formas de dominação e que a propriedade privada acaba sendo um grande problema da humanidade. E o Estado deveria servir justamente para fazer com que o mais forte e o mais fraco estejam submissos ao mesmo limite, à mesma regra. Então, é como se, por exemplo, eu colocasse uma tia, uma professora, um professor, numa creche, justamente para que aquela criança que é um pouquinho maior não bata ou faça bullying com a criança que é um pouquinho menor, certo? A ideia do contrato social é essa regulação. Só que o contrato social, segundo Rousseau, ele deve ser construído por todo mundo, numa participação democrática. E aí, se antes a gente viu uma quebra entre a monarquia e a religião, depois a gente viu uma quebra, tendo a monarquia tendo que servir a um parlamento e a uma constituição. Com Rousseau, a gente sequer vai ver a monarquia. Ele exclui de vez a ideia de um monarca, de um representante mais forte, e defende a democracia, certo? A democracia preferivelmente direta, que é aquela onde a gente participa não só votando, como decidindo. E, em últimos casos, poderia ser uma democracia representativa com representantes, tipo um parlamento. Então, essa é a noção de Estado para esses três autores contratualistas, e Lara vai dar uma continuidade com a noção de Estado para Weber. Só que Weber não faz parte dos contratualistas, e aí ela vai explicar um pouquinho melhor. Isso, gente. Em relação a Weber, eu vou ser bem breve, porque o que ele trabalha sobre Estado, uma parte a gente vai conceituar agora, e a outra parte, que é o tipo de dominação que o Estado exerce, a gente vai retomar na próxima aula de Poder e Política. Tá certo? Então, guardem direitinho essa definição, que em breve, ou seja, na próxima semana, a gente vai estar retornando para conversar mais um pouco com vocês. Tá bem? Como Weber, como o João ressaltou, como Weber não é um contratualista, então a gente também não quis colocar ele no slide para não confundir vocês, certo? E por ser uma definição mais objetiva, a gente preferiu não colocá-la em termos do slide. Por último, né, o sociólogo, como vocês já viram em outras aulas, ele foi uma pessoa importantíssima para a sociologia.
E partindo da concepção dele de Estado, a gente consegue encontrar 3 características e 3 funções do Estado também. A primeira delas é o Estado responsável pela burocracia, ou seja, por toda a estruturação de regras, de leis, de mecanismos diversos, seja isso do mercado, as liberdades individuais. O domínio sobre um território, certo, que caracteriza o Estado também para Weber e que está presente na conceituação do Estado moderno como um todo. E a terceira concepção, que é o monopólio do uso legítimo da força, ou seja, Weber é a principal pessoa, ele é um dos principais responsáveis por ressaltar isso e chamar atenção para que o Estado, de fato, é quem detém o monopólio legítimo da força, é o Estado quem pode usar em defesa de seus cidadãos para a segurança da sociedade e preservar o contrato social à violência, certo? Então, é muito importante que esse Estado, ao utilizar a violência, lembre muito bem quem são os seus cidadãos, que, segundo a Constituição brasileira, são todas as pessoas, independente de cor, de raça, de gênero, de ideologia. Claro que existem dissonâncias na prática, né, que vêm a partir das perspectivas de governo. Lembrem que governos são coisas transitórias, eles alteram no Brasil, no máximo de 8 em 8 anos, né, que é a partir do processo das reeleições. Então, é muito importante a gente estar atento a essa característica, porque a violência ela é um recurso do Estado, né, um recurso que o Estado pode e que, em termos de regra, a gente, enquanto indivíduo, não pode, sabe? Devido a inúmeras outras responsabilidades, características, como a gente bem pontuou, né? Que se a partir do momento que a gente entra ambos os lados ou diversos lados em uma situação de defesa, de mecanismos de defesa da própria vida, a gente vive uma barbárie generalizada, né? Mas a gente também tem que ter muito cuidado com a utilização da violência do Estado, né? Afinal, a gente sabe que estados totalitários eles vêm muito com essa característica, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, que o estado totalitário está caracterizado entre os tipos de estado, que é o próximo tópico que a gente vai trabalhar. Pois bem, né? Então, fechando, eu só queria lembrar vocês que o Estado, antes da gente entrar nos tipos de Estado, que o mesmo, ele se difere das demais instituições sociais por ele possuir mecanismos de poder formal para regular relações entre indivíduos, certo? O Estado possui poder formal para regular as relações, certo? Entre indivíduos, ou seja, é esse poder racionalizado, é esse poder visível, é o poder também que John Locke coloca sobre ser uma decisão do povo, e como Rousseau coloca também que o Estado deve controlar os processos das desigualdades sociais. Ok? Podem me seguir? Espero que sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem vir falar comigo ou com o João. Falem também com os monitores estão super disponíveis para vocês. A gente também está começando a trabalhar com aulas mais interativas, a gente vai estar aparecendo mais no Instagram. E a gente espera que a gente tenha um retorno, uma adesão maior de vocês. Tá certo? Bem, partindo para o segundo ponto, terceiro ponto da nossa aula, né? Que o primeiro foi a contextualização, o segundo foi a conceituação, e agora a gente vai entrar no terceiro, que são os tipos de Estado. Então, para isso, a gente conseguiu separar 8 tipos de Estado, certo? E eu vou listar cada um deles, as principais características e alguns exemplos da realidade. Alguns vão ser mais breves e outros vão ser um pouco mais demorados, tá certo? Bem, o primeiro deles que a gente encontrou foram os estados teocráticos, que são estados em que o poder ele emerge da vontade de Deus, e onde a gente tem um exemplo disso contemporâneo é lá no Irã. Foi o único lugar que eu encontrei, assim, no momento que eu estava procurando. Mas caso vocês saibam de mais algum ou tenham alguma dúvida, podem me falar com a gente. O segundo tipo de Estado moderno é o Estado monárquico, onde o poder ele é transmitido entre gerações e mantido pelas forças da tradição, sendo assim o soberano principal mandatário, certo? Lembrem que Locke, ele está inserido, ele contribuiu teoricamente com essa perspectiva, mas ele já discordava em relação ao poder ser só do soberano, ele já falava que também tinha que ser regido, ninguém está acima da lei. Diferentemente do Estado absolutista do eu sou o Estado, eu sou a Constituição, eu sou o Rei Sol, já na parte do monarca, né, como Locke coloca,
tudo bem, mas assim, ninguém está acima de ninguém em termos de lei. Então, não tem uma pessoa que possa denominar eu sou o Estado. As coisas já mudam um Lara, pouco. Oi? Oi, João. eu queria fazer um acréscimo sobre a parte do Claro, teocrático. claro, fique tranquilo. Fique à vontade. Então, Lara deu um exemplo de um Estado que é reconhecido internacionalmente como o Irã e que ele de fato é teocrático, mas a gente tem que lembrar que existe um movimento no mundo que não são necessariamente de estados reconhecidos, mas que reivindicam o reconhecimento enquanto Estado. E aí eu lembro de vocês do movimento do Estado Islâmico, que eles se propõem a ser um Estado teocrático, um Estado em que defende a salvação porque assim algum Deus quer, e que por isso eles argumentam que podem passar sim acima da lei, que podem passar, inclusive, acima de outros estados e do próprio direito à vida, à propriedade, etc., justamente com essa argumentação de que é porque Deus mandou, certo? Lembrando que existem vários conceitos e formas de deuses diferentes. Então, o que eu queria chamar a atenção para quem está assistindo é que o Estado teocrático ele se diz como retrógrado, mas em alguns momentos ele tenta ressurgir. E como um Estado, não um Estado que acredita em Deus, mas um Estado que justifica em nome de Deus a submissão da população e a exclusão de leis, certo? Então, só para a gente ficar atento a esse fenômeno, que infelizmente não acontece só no Estado Islâmico, esse discurso de que o enviado de Deus pode mudar as leis e mudar a configuração de um país para salvar todo mundo. Isso é muito perigoso. Isso, muito bem colocado, João. Obrigada por ter acrescentado nesse momento da aula. Partindo para o Estado absolutista, certo? Que é o terceiro tipo de Estado. Ele fica próximo, né, do Estado monarca, mas realmente ele tem uma concentração de poder muito maior, realmente, no lugar de ser passado por gerações, a nomeação do rei, ele vem através da vontade divina, e que gira em torno, de fato, do rei absolutista. Então, essa é a principal diferença entre o absolutismo e a monarquia, mas, como a gente já viu em alguns momentos da história, as duas já andaram bem juntinhas, né? Os dois tipos de Estado já andaram bem juntinhos. E a figura desse rei absolutista, ele compartilha as suas decisões com os membros de um conselho, mas o poder é centralizado na sua figura. Lembrando que o Estado absolutista foi o primeiro tipo de Estado moderno a surgir no processo de transição, do feudalismo para a lógica de um sistema capitalista, né, um Estado para a lógica moderna. Então, teóricos que contribuíram também com isso foi Hobbes, Maquiavel e Bossuet. Só para vocês ficarem atentos, pegarem referências, caso vocês tenham mais curiosidade em saber sobre. Ok. Indo para o quarto estado, que foi o estado liberal. Nessa situação, como o João falou lá no início da aula, eu vou retomar aqui para vocês, a caracterização do estado liberal, ela contribuiu para a queda de estados absolutistas, certo? Reivindicando liberdade, igualdade e fraternidade, ou seja, o Estado liberal foi o tipo de Estado que fez a transição para as revoluções burguesas. A partir do momento que a burguesia já estava mais consolidada e centralizando todo o poder para si, houveram reivindicações para uma participação maior popular, para o ingresso e o reconhecimento de outras camadas da sociedade como cidadãos, né? E aí, a partir disso, vem toda a lógica liberal na perspectiva individual. Mas o Estado liberal, a grosso modo, ele está mais preocupado com o liberalismo econômico, certo? O que é que isso significa, Lara? Significa que o Estado liberal, ele não quer de jeito algum que o Estado vá interferir na economia e que deixe a economia sendo gerida por uma mão invisível, que Adam Smith foi o principal teórico responsável por essa perspectiva liberal, certo? Então, para o Estado liberal, para além dessa para além dessa mão invisível, a gente também, eles também reivindicam o livre exercício da sociedade, da própria palavra, mas isso muito voltado, lembrando mais uma vez, para a parte econômica. O que o Estado vai fazer, se vai garantir com que as desigualdades sejam tem uma equivalência maior, garantir outros mecanismos, o Estado liberal ele não está preocupado com isso, ele pressupõe que você tem braço, tem mão, tem perna, então você que lute, querido. Um beijo. E a economia que fique sendo regulada lá
pela lógica da mão invisível. A gente sabe que não dá muito certo isso, porque em 1929 houve um crash na Bolsa dos Estados Unidos e o mundo inteiro quebrou. Para além da situação de guerra que a gente estava vivendo, tá? Não fiquei dizendo, porque Lara falou durante a aula que o Estado liberal acabou com o mundo. Não estou falando isso. Eu estou falando que a gente está vivendo um contexto muito delicado, mas que o ápice, o limite desse Estado liberal foi a quebra da da Bolsa Econômica lá dos Estados Unidos em 1930. Tá certo? Caso vocês queiram saber mais um pouco sobre isso, dê uma estudadinha nas aulas de história, nessa parte, né, que realmente a gente não cabe entrar nessa aula. E só para lembrar também que Locke também, ele foi o precursor do liberalismo, né? Locke que a gente falou agora mais cedo, de acordo com o que o João falou. Então, só para vocês irem realmente mais conectando as informações. O quinto tipo de Estado é o Estado aristocrático, certo? Que era um Estado que a gente consegue enxergar muito bem na parte da Grécia Antiga, que é basicamente onde os melhores, vulgo nobreza, apenas, né? Porque o resto não presta para nada, segundo eles. A nobreza é quem deve governar, a nobreza é quem deve estar à frente da criação de regras e leis e o reconhecimento de cidadãos, certo? Lembrando que a cidadania é o reconhecimento do Estado como você integrante daquele corpo, daquela nação, de fato. Aqui no Brasil a gente não teve um Estado aristocrático, mas a gente teve um período em que se dominou uma aristocracia, né, que quando foi... E aí também cabe mais a parte de história. Mas quando a gente teve as capitanias hereditárias, e aí foram escolhidos alguns poucos para ir governando o país. E não, isso só é importante para que a gente tenha uma noção que existem alguns resquícios da nossa história que faz com que a aristocracia não seja o nosso Estado, mas que tem alguma influência ali, de alguns grupos aristocráticos que ainda tem influência no nosso Estado, que deveria ser um Estado totalmente democrático. Mas, enfim. Exatamente. O sexto tipo de Estado que a gente trouxe para vocês é o Estado totalitário, os Estados totalitários, certo? Que são presentes na nossa história no século XX e que vem ganhando muita força aqui no século XXI, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo, certo? Então a gente vai se ater um pouquinho mais a eles, então a gente pede um pouco de paciência e atenção de vocês, certo? As principais características de um Estado totalitário vem através da mobilização das massas, em que governantes trazem as massas às ruas, reivindicando, clamando por questões, e diversas questões. Um exemplo disso é o nazismo, um exemplo disso é o fascismo, um exemplo disso também pode ser o stalinismo, certo? Então, só para que vocês não achem também, mas Lara só citou regimes de direita. Não, tem o stalinismo também, que foi de esquerda, certo? E que são extremamente problemáticos também. Por quê? Porque a autonomia dos indivíduos no Estado totalitário, ela deixa de existir. E isso é muito grave. Isso fere princípios liberais de liberdade, certo? Como também ocorre junto a essa retirada da autonomia, ocorre também uma imposição da vontade do líder e de seus colaboradores, certo? Então, é muito perigoso, porque se a gente parar para pensar, o Estado é quem detém o monopólio legítimo da força. Então, o Estado, dentro de uma lógica totalitária, dentro de uma lógica autoritária, que são sinônimos nessa situação, o Estado ele pode utilizar, pode assim, né? Pode. Dentro de uma lógica totalitária, prestem atenção, dentro de uma lógica totalitária, o Estado ele se faz do uso legítimo da força para, de fato, aniquilar tanto a autonomia dos indivíduos, como o direito de ir e vir, como também, por questões ideológicas, podem haver conflitos em relação a isso, né? Então, junto a isso, junto à perda das liberdades individuais que foram garantidas através do Estado liberal, a gente também tem uma hostilidade com os princípios democráticos. Já já a gente vai entrar nas características do que é uma democracia, de como funciona um Estado democrático. Mas guardem isso. Eu acredito que o João quer falar um pouquinho. Ele comentou comigo que queria falar sobre, fazer algumas observações também sobre os Estados totalitários. Pode falar, João. Obrigado pelo espaço, Lara. Os Estados totalitários, a gente tem que ter bastante cuidado, porque ele se defende, melhor dizendo, enquanto um Estado que vai garantir a soberania, que vai garantir a força, que vai garantir a unificação de uma nação. Então, ele é sempre de um nacionalismo
que para ser nacionalista ele acha que é necessário passar por cima da diversidade, que é necessário passar por cima de outras Da organizações. divergência, né? Por isso que Lara comentou que ele por consequência, ele é antidemocrático, certo? Por quê? Porque não se dá para a gente criar um Estado total, um Estado absolutamente soberano, porque a gente vai sempre ter diversidade. E para eu ter um Estado totalizado, para eu ter uma nação forte e unificada, eu preciso abafar essa diversidade, eu preciso abafar a diferença. Então, por exemplo, se eu faço parte de uma nação indígena, de uma comunidade nativa da terra, que está aqui antes do Brasil se constituir enquanto Estado, então, em tese, eu tenho o direito de me reconhecer enquanto uma nação diferenciada. Mas não, um Estado totalitário ele vai chegar e dizer, aqui no Brasil só vai ter brasileiro, porque é essa nação a que vai dirigir tudo aqui. E é com esse argumento que a gente viu o extermínio de várias culturas aqui no Brasil durante o período militar e durante principalmente a Era Vargas e também durante os impérios, né, que antes do Brasil ser república. O Império de Dom Pedro, por exemplo, aniquilava os indígenas e antes disso, na colonização, a gente não precisa nem comentar. Então, essa ideia de unificar o país para que todos sejam padronizados, que é o que o totalitarismo defende, é absurdamente perigosa, certo? Principalmente no mundo globalizado como o da gente, onde a gente tem várias referências de vários lugares. E enfim, era isso. Isso. Obrigada, João. Obrigada, foi fundamental a sua colocação. O sétimo tipo de Estado que a gente pode caracterizar como Estado moderno é o Estado anarquista, ok? Onde, primeiro de tudo, o Estado anarquista, eu acho que é até meio errado a gente colocar Estado, porque eles partem de um pressuposto de que não deveria haver Estado, ou seja, não deveria ser essa formulação de organização de uma sociedade. O anarquismo ele acredita que há formas alternativas de viver em coletividade, sem a presença do Estado, que é considerado para eles de forma algo desnecessário, algo que não precisaria existir, como também não, perdão. E sim, Lara, mas então como é que a gente ia viver, né? Se a gente está tão acostumado a pensar assim. Para os anarquistas, eles acreditam que através de uma cooperação coletiva, onde todos se entendessem, dialogassem, se respeitassem, cooperassem entre si, e aceitassem os outros como eles são, como cada um é, né, dentro das suas diferenças naturais, havendo toda essa lógica de respeito, a gente não precisaria de um Estado para poder lidar e viver em coletivo. Então, seria basicamente contra tudo que o capitalismo prega, né? Que são propriedade privada, classes mais altas, umas que têm mais prestígio, outras que têm menos prestígio. Não é comunismo, ok? É um Estado que se chama assim, que coloca-se como anárquico, né? É uma anarquia. Mas justamente por ter essa ausência de Estado e a gente viver numa outra concepção e uma outra filosofia de vida, ok? Assim, apenas para uma outra forma de falar, é que é como se fosse uma organização horizontal. Então, não se teria representantes, nem líderes, nem instituições fortes. A gente estaria em constante processo de tomada de decisão. Então, veja que, como Lara falou, é uma coisa muito voltada para o público. É como se a gente tivesse que viver para o público. Isso. E numa sociedade em que a gente está tão ligado ao privado, ao construir o nosso, é bem difícil pensar o anarquismo. Pois é. E chegando já ao final da nossa aula, deixa eu só passar aqui o slide. A gente vai entrar na lógica do Estado democrático, certo? Onde também a gente já vai abordar as características, as principais características do Estado democrático, como também as instituições, a gente já encerra a nossa aula, tá bom? A gente preferiu realmente dividir, porque senão ficaria muito extenso, seria muita informação, muito conteúdo, tanto para processar a aula da gente ficaria maior do que ela já tá. Tá certo? Então, por fim, a gente tem o Estado democrático, onde ele é caracterizado através do poder legítimo do povo, como se exerce isso, principalmente através do voto, certo? Mas não existe só essa característica, ou seja, o voto não é só uma característica da democracia. Ah, tem voto, é democracia. Não é bem assim. A gente precisa ter alguns elementos que compõem o corpo dessa característica realmente do Estado democrático.
existem vários, né? Existe a questão da legitimidade do conflito de ideias, ou seja, a liberdade para o conflito, ela é fundamental, visto que a liberdade para o conflito de ideias, ela exerce justamente esse espaço que o Estado totalitário retira, que é do diferente. Afinal, todo mundo aqui tem criações diferentes, famílias diferentes, realidades completamente diferentes. Então, para cada diferença, que se haja uma conversa, que se haja o conflito. O conflito que ele fala aqui não é para você ir para cima e brigar com a pessoa. Não. Mas que a gente saiba ouvir o que é diferente do nosso e também escutar e ser ouvido. Certo? Isso é fundamental, uma coisa que vem sendo muito difícil nos tempos que a gente vem vivendo, não só aqui, mas no mundo inteiro, né? Como também, junto a isso, consequentemente, com esse conflito de ideias, a gente consegue garantir uma oposição. A partir do momento que a gente tenta eliminar isso em nome de uma ideologia extremamente nacionalista ou de aspectos extremamente que trabalham com extremos, a gente perde a capacidade de oposição, a gente perde a capacidade de viver com o diferente. Não estou falando isso só em termos políticos, mas eu falo isso no dia a dia da gente. Vão pensando sobre isso e como isso se aplica na realidade da gente, certo? Assim como a gente tem a necessidade de ter a liberdade para o conflito de ideias para poder garantir a oposição, a gente também precisa dos meios de comunicação, ou seja, do direito à informação para poder saber o que está acontecendo e saber se você concorda com isso ou não. E concordando ou não com isso, esse é o momento em que também a sociedade civil em si, sejam em aspectos micro ou macro, se organiza para debater sobre e reivindicar também, ou seja, a gente precisa dessa participação do cidadão para com que haja, de fato, a efetivação de uma democracia. Então, eu não sei se vocês estão percebendo, mas não é só um elemento que forma a democracia, são vários. E eles são muito interligados. A ideia de anarquia, ela chega muito próxima da democracia por conta disso. Porque o anárquico, ele defende um debate constante e justamente esse conflito de ideias, esse conflito de valores, esse direito à informação para que a gente construa ideias. Tudo isso teve uma movimentação muito grande com os movimentos anarquistas e que era justamente uma das críticas, por exemplo, do governo stalinista ao anarquismo, porque prezava muito pelo debate, prezava muito pela construção coletiva de alguma coisa, e aí meio que a gente tem essa quebra entre o socialismo, o comunismo e o anarquismo justamente nesse período. Mas o que eu queria mesmo também ressaltar aqui é de como está próximo dos contratualistas a ideia de democracia, principalmente de Locke e Rousseau, porque a gente precisa desses direitos individuais para exercer democraticamente, para construir uma sociedade democrática, ao mesmo tempo que a gente precisa de algumas regulações. E por isso o contrato social. Por exemplo, quando a gente diz que eu tenho liberdades individuais e liberdade de expressão, isso não me dá carta branca para eu, por exemplo, atingir a imagem de Lara e falar o que eu quiser de Lara, porque Lara também tem os direitos individuais dela. E aí a gente lembra daquele contrato. Opa, eu tenho que limitar aqui o meu discurso, eu tenho que limitar a minha prática ao nível de eu não atingir a liberdade de outro, certo? E então o debate hoje sobre liberdade de expressão, a galera está tratando como se fosse, ó, eu vou atacar e aí você ataca também. E quem tem mais recursos para atacar mais é que sai ganhando. Não é assim que se constrói Porque não é assim. nada. Exatamente, Exato, exatamente. a gente precisa de leis e de contratos. Isso. E a partir do momento que a gente faz isso que João falou, que é atacar, que é disseminar ódio, né? Seja contra pessoas negras, seja contra mulheres, seja contra pessoas LGBT, seja contra povos indígenas, seja contra diversas outras lógicas que são consideradas, sim, como minorias, mesmo quantitativamente sendo maioria. A partir do momento que a gente destila determinados posicionamentos, não é mais uma lógica de respeito, não é você colocar a sua opinião, é você disseminar ódio. Então, isso é um discurso de ódio. Então, a partir do momento... Vamos sair dessa situação, porque eu acho que é uma coisa que aqui no Brasil a gente fala muito, né? Existem pessoas que têm um posicionamento contrário a isso, mas vamos supor que você ouviu alguém falando que judeus não deveriam nem existir, porque isso foi um exemplo que aconteceu de fato com o nazismo, né? Então, em nome de uma supremacia, em nome de diversas outras questões,
Mas a partir do momento que a gente fala que determinada pessoa não deveria existir, ou que a gente reproduz comportamentos em que a gente visa deslegitimar a existência daquela pessoa e falar que ela não deveria estar ali, que ela não deveria nem existir, a gente está disseminando ódio. A gente está ferindo a liberdade individual de outra pessoa, porque a gente diz que ela não deveria estar ali, e criam-se mecanismos em cima disso, como também a gente está ferindo a outra pessoa, né? Afinal, a gente tem que lembrar que somos pessoas. Mesmo com todas as adversidades, todo mundo aqui é gente. Todo mundo aqui tem sangue, se acontecer alguma coisa, levar um tiro, vai sair sangue da mesma cor, todo mundo tem tudo, em termos biológicos, né? Mas em termos sociais, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente prega. Eu não sei se vocês viram, em 2017, um grupo que voltava com a mesma lógica neofascista, que, enfim, veio já desde o processo de crise mundial, desde 2008, e como esses grupos eles vêm reacendendo muitos discursos de ódio, ou seja, de não tolerância às diferenças. E um dos princípios democráticos básicos, tá aqui, acho que é o último tópico que o João colocou, é o princípio de maioria e respeito às minorias. Certo? Então, minorias não são só também pessoas negras, mulheres, mas são imigrantes, né, que vêm de outras classes, de outras origens sociais e culturais também. Então, muitas vezes a gente acaba de perguntar, né, em nome de que a gente está indo pensar numa lógica em que busca uniformizar pessoas, onde a diferença ela é inerente à humanidade. Ela é inerente. E o que é que a gente está fazendo enquanto sociedade, enquanto coletivo, para garantir com que essas diferenças elas sejam respeitadas e colocadas em termos de equidade? E não em desigualdade e desfavorecimento e pontos de partidas diferentes em vários fragmentos da estrutura social, como, por exemplo, a educação. Né? Pronto, gente. O que Lara acabou de explicar muito bem para a gente é de algumas noções básicas para que a gente tenha um Estado democrático, certo? Então, percebam que existem vários tópicos, mas que todos eles estão interligados, no sentido de que deve ser coletivo, mas também deve se respeitar o individual, deve-se ter acesso à informação e liberdade de expressão, mas também tem que se respeitar a imagem do outro e a privacidade do outro. Enfim, são vários mecanismos que estão interligados e que precisam de um constante equilíbrio, certo? Inclusive jurídico. Isso não, o que eu e Lara estamos explicando aqui, como Lara falou no começo da aula, não é simplesmente ideológico ou histórico, ou enfim. Isso daqui são princípios jurídicos, ou seja, se vocês quebrarem qualquer uma dessas noções que a gente está apresentando aqui, pode colocar em risco, inclusive, a sua liberdade civil. Ou seja, em alguns momentos de crise isso fica muito fluido, mas em um Estado democrático, em um Estado de direito, deveria ser assim, certo? E um dos mecanismos para equilibrar essas forças, esses poderes que existem no Estado, é justamente a tripartição dos poderes, que foi apresentado por um filósofo e cientista político da Espanha, que é Montesquieu, um nome muito bonito, e que ele defende que a divisão dos poderes deve surgir para equilibrar as diferentes instituições que organizam o Estado. Vou ler aqui para vocês a definição, para que a gente, passo a passo, entenda o que é. A divisão dos poderes deveria possibilitar o funcionamento numa dinâmica interdependente, e aqui foi aquilo que eu acabei de falar para vocês. São tópicos separados, são poderes separados, mas eles devem se respeitar, certo? Então, embora eu seja independente, eu devo contribuir com as outras funções. E de colaboração e fiscalização, e pedindo eventuais tendências autoritárias. Então, vamos lá. O Estado, inclusive o Estado brasileiro, mas isso aqui numa visão geral para os Estados modernos, ele deve ser dividido entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Veja que a gente herdou um pouquinho aqui de cada um dos autores, né? O poder executivo a gente pode até entender como um resquício aí de um indivíduo, de uma pessoa que represente o poder, que seja soberano, que seja forte como um monarca, por exemplo. O poder executivo, ele pode ser um presidente, ele pode ser um primeiro-ministro nos países parlamentaristas, e ele pode ser também
um monarca, como no caso de um Estado realmente monarquista. No caso da Inglaterra e da Espanha, a gente vai ter um exemplo engraçado, porque a gente tem o primeiro-ministro, a primeira-ministra e a rainha ou o rei. Então, é o chefe do executivo, que é o primeiro-ministro, e o chefe de Estado, que é a rainha ou o rei, certo? Enfim, mas o poder executivo e, no caso, presidente, primeiro-ministro ou rei, rainha, ele vai ser representado pela maioria e ele tem como principal função nomear cargos para orientar algumas instituições que não interfiram no legislativo e no judiciário. Por exemplo, o presidente ele tem a função de, além de representar o povo ideologicamente e de ter uma proposta de governo, ele tem a função de nomear os cargos para a educação, para a saúde pública, para a segurança pública. Então, é por meio dessa vertente mais ligada à ideologia, a um planejamento, que esse líder do executivo vai organizar as instituições que cabem a ele, certo? Passando do executivo, a gente vai ter o legislativo. Qual é a função do legislativo? Primeira, representar a maioria da população, certo? Então vejam que o executivo, como ele é um indivíduo, ele por vezes não vai conseguir representar a diversidade, os vários grupos. Por isso a gente tem o legislativo. Como são vários parlamentares e vários representantes, a gente consegue ter ali diferentes vertentes ideológicas, diferentes vertentes políticas, diferentes opiniões e ideias. Então, a ideia do legislativo é justamente, primeiro, fiscalizar o executivo, ver se ele está agindo de forma coerente, fazer as críticas, mas também trazer algumas contribuições, certo? E a segunda função seria construir novas leis, seria recolher a opinião pública e elaborar soluções por meio do debate, sempre por meio do debate, lembrando disso. Então, o legislativo ele tem essa independência em recolher informação, certo? Mas ele está ligado à fiscalização do executivo e ele está ligado à criação de leis, que a gente vai ver agora com o poder judiciário. Então, o poder judiciário, que é o terceiro poder, ele não é representativo no sentido de que ele não é pelo voto, certo? Ele é um cargo um pouco mais técnico, precisa de uma formação, e as suas representantes e representantes e os seus representantes precisam passar por uma carreira jurídica e ser indicado pelas instituições desse poder, certo? Então, o principal objetivo do judiciário é fiscalizar e defender as leis. Então, ele vai estar tanto fiscalizando o legislativo como o executivo, mas, acima de tudo, fazendo com que as leis sejam seguidas. Eles são uma espécie de guardiões das regras da sociedade. Então, vão ter diversas instituições ligadas ao Poder Judiciário, como, no caso, o Tribunal de Contas da União. Então, eles vão estar sempre olhando se as contas do Executivo e Legislativo estão batendo com o que está escrito na lei. Temos o Tribunal de Justiça, Tribunal Eleitoral, Supremo Tribunal Federal. Todas essas instituições estão ligadas ao judiciário no sentido de fazer com que a lei seja seguida, certo? Por isso que a punição está muito ligada a eles, porque uma vez que a lei não é seguida, eles vão ter também algumas ferramentas ali para limitar esses desvios, como o Locke falava, e garantir que todo mundo esteja submisso à mesma lei. Lembrando que o judiciário não pode simplesmente fazer uma lei, desde que o executivo e o legislativo também não sejam não sejam convidados a fiscalizar isso. Então, lembrando, são três poderes independentes, mas que devem se comunicar. O que a gente está vendo hoje no Brasil é que estão interpretando a independência como se fosse a individualidade dos poderes. Não, eles vão estar sempre se autorregulando e numa relação ali que deve ser de interdependência, não de independência total, certo? E, João, posso fazer só um adendo em relação a isso também? Por favor.
E também em relação a essa interdependência, é importante lembrar que nenhum poder, assim, só para deixar realmente bem claro, que nenhum poder dentro dessa lógica tripartite, né, que reparte poder em três, nenhum poder está acima do outro. Nenhum poder está acima do outro. O STF não está acima da presidência, a presidência também não está acima do executivo nem do legislativo. Nenhum desses três poderes, dentro da Constituição de 1988 aqui no Brasil e em outros lugares do mundo que partilham de uma Constituição democrática, de um Estado democrático de direito, nenhum dos três poderes parte de uma lógica em que um vai ser maior e o outro vai ser menor. Não, todos têm as suas funções, suas responsabilidades e deveres. A questão é, qual desses poderes está se excedendo? E aí é sim, de fato, função do judiciário ter que puxar a corda, ter que puxar o freio. Senão, quem regula? Quem regula? Se joga para um, joga para outro, joga para uma lógica, joga para outra, quem vai estar regulando então isso? E, para além disso tudo, onde é que está a lógica do... Eu não diria respeito, necessariamente, porque eu acho uma palavra muito moral, muito moralista. Mas onde é que está, de fato, então, a lógica de um contrato social, a partir do momento que se quebra a lógica que está por trás do contrato, de uma prática de um Estado moderno de direito? Eu acho que devem ser perguntas que devem guiar a gente para pensar essa aula, não só aqui, não só para o Enem, mas acredito que ao longo da vida, porque são aprendizados que muitas vezes a gente não vê na escola, ou não entram também tanto com a gente fica muito perdido em como se funciona de fato, como se funcionam as regras do Estado Democrático de Direito e como às vezes saem situações e colocações que de fato não devem condizir com a realidade, né? E por isso que muitas vezes a educação ela é fundamental para que a gente entenda do que a gente está falando. Não é para ser arrogante, não é para passar por cima dos outros, não é. Mas é muito mais de fato para a gente entender melhor qual o posicionamento da gente no mundo, o que é que a gente vai falar, qual é o lado das coisas que a gente defende, o que é que a gente deixa de defender. Isso, Enfim, era isso. E contribuindo um pouco com o que Lara falou, eu escutei uma frase de do ministro Celso de Mello, inclusive, que é um dos ministros do Supremo Tribunal aqui do Brasil, em que ele disse que toda liberdade vem em comunhão com uma responsabilidade. Então, assim, infelizmente não dá para a gente dizer que todo mundo é totalmente livre, porque se eu me irritasse com Lara e fosse totalmente livre, eu poderia simplesmente matar a Lara. E não é assim que as coisas funcionam. Eu não posso dizer que tal grupo social não deveria existir e defender que a população se arme para aniquilar esse grupo, porque a minha liberdade também pode ser acabada se um grupo mais forte do que eu chegar armado. Então, a lógica desde a parte da tripartição dos poderes ao do contrato social e até o surgimento do Estado moderno é de que exista tanto as garantias como as formas de regulação, as formas de punição e de E de limitação reivindicação também, né? Que é e de importante, né? A gente reivindicação lembrar que também. existem formas de reivindicar o que a gente quer, né? E se a gente não tem medo de que o que a gente está reivindicando é certo, por que não submeter à vontade popular e à vontade dos três poderes? Por que eu tenho que ir direto a um decreto em que vai determinar que seja dessa forma? Se é certo, o que se entende é que passe por um contrato social também, certo? Então, vamos ficar atento aí a essa dinâmica de participação e decisão. Bem, gente, a gente está encerrando com isso a nossa primeira parte da aula. A gente espera que vocês tenham gostado bastante, que tenha sido proveitoso. É uma aula densa, a gente sabe disso, então talvez vocês parem um pouco no meio, bebam uma água, é importante. A gente agradece quem está assistindo, quem está acompanhando. Se vocês conhecem pessoas que estão para acompanhar, mas não está assistindo porque existem outras prioridades, outras matérias, a gente sabe que sociologia, geralmente as pessoas não priorizam tanto, principalmente as humanidades, né? Compartilhem, falem, incentivem os colegas de vocês, cuidem de vocês, isso é uma forma de cuidar, né? Por mais que a gente esteja cansado, por mais que seja uma situação totalmente atípica, a gente sabe que o tempo de estudo da gente reduz muito em casa, porque tem outros afazeres, né? Ou então necessidades que no dia a dia, ao sair de casa,
quando a gente voltava, a gente dava conta em outra estrutura de tempo, mas a gente está todo dia em casa, né? Quem pode estar, quem tem o privilégio de estar em casa. Então, cuidem de vocês, repassem esse conteúdo para os colegas de vocês, caso vocês tenham achado interessante, porque é um conteúdo, é uma aula, e às vezes é bom a gente ter um norte, um referencial para entender quando a situação tá confusa, quando muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo. Né? Então, o intuito dessa aula da gente, junto ao conteúdo, que é um conteúdo fundamental, que cai sim, no Enem, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui o livro que a gente montou essa aula, tem até as competências que a gente está trabalhando, que são... Cadê? Que são a competência 3, que é compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais, certo? Com a habilidade 15, que é avaliar criticamente os conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Então, a gente espera que vocês entendam, de fato, essa aula também com o rigor e a seriedade que a gente leva o conteúdo para vocês, que isso não chegue como um achismo, principalmente num momento tão delicado da história da gente, né, onde a gente muitas vezes se vê tomado pelo medo, pela insegurança, mas é importante a gente lembrar que existem outros mecanismos e reivindicar por eles para que a nossa segurança seja mantida, né? Enfim, é isso que eu tinha para falar. Agradecer quem ficou até o final da aula. Tirem dúvidas, participem. A gente tem sentido muita saudade de vocês. Eu, pelo menos, não conhecia a turma desse ano. Eu conheço alguns alunos do ano passado. E eu espero conhecê-los em breve. Então, mandem dúvidas. Eu estou super aberta. Vocês podem pegar meu número com o João ou com o Gabriel. Ou então, se vocês não preferem falar com a gente, têm uma proximidade maior com os monitores, falem, sabe? Mas participem, participem. Tá bom? É isso que eu tinha para falar. Você quer falar algo mais, João? Isso, eu agradeço profundamente a quem ficar até o final da aula. A quem não ficar até o final também, a gente é sempre grato, desde que vocês saibam disso que Lara acabou de falar, né? Somos livres, mas também temos responsabilidade, e é importante a gente saber a estrutura, a realidade na qual a gente vive. E foi para isso a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, como Lara falou, vamos reforçar. Podem entrar em contato com qualquer pessoa da equipe, podem entrar em contato com a galera da monitoria também. Estão bem disponíveis, inclusive, eles estão sempre de plantão para atender vocês. E é isso, gente. O que precisar, a gente está aqui. Sabemos que o momento não é fácil, mas também sabemos que a gente pode ajudar de alguma forma. Então, sigam bem, se cuidem, lavem as mãos e cuidem da saúde. E se alimentem bem, bebam água e até a próxima aula. Beijo. Cheiro.